Bom dia mais uma vez, Thiago, e a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O assunto hoje é fake news, esse termo que ganhou tanta popularidade, a praga da internet no século XXI. No Brasil não é diferente e, na verdade, de acordo com uma reportagem publicada pela Bloomberg, citando pesquisadores que atuaram aqui na Europa nas eleições do ano passado, o Brasil, na verdade, se tornou um dos países mais vulneráveis para esse problema por causa de uma combinação explosiva, que é a polarização política, né? Os ânimos no Brasil seguem muito acirrados desde 2013 e também o uso em massa das redes sociais. O Brasil é um dos países que mais perde tempo, ou que dedica tempo, talvez melhor dizendo, às redes sociais, e essa combinação torna o país bastante vulnerável, em especial em 2018, por causa da eleição presidencial. Uma pesquisadora chamada Claire Wardle, da Universidade de Harvard, que foi ouvida pela Bloomberg e que coordenou serviços de verificação de notícias nas eleições do ano passado aqui no Reino Unido e também na França, ela alerta que o caso do Brasil é ainda mais complicado se comparar com o resto do mundo, por causa da utilização também muito forte do WhatsApp, o serviço de mensagens que aqui na Inglaterra não é tão popular assim como no Brasil, nem nos Estados Unidos. Na verdade, os brasileiros estão em segundo lugar na lista de clientes desse serviço, que a gente sabe pertence ao Facebook. E a dificuldade do WhatsApp é que não dá muito bem para saber a origem das mensagens, verificar aqueles áudios, né, que todo mundo está cansado de receber, falando, o fulano de tal, que é diretor do programa jornalístico, que faz parte da campanha de não sei quem, trabalha no tribunal tal. A gente sabe que na maioria das vezes essas mensagens, elas são falsas, né? Mas muita gente ainda acredita, dissemina, e esse tipo de conteúdo é um risco para a eleição de 2018, de acordo com essa pesquisadora, a Claire Wardle. O Facebook está atuando para tentar conter as fake news dentro da sua rede social, né? Inclusive fechou uma parceria com a agência Aos Fatos, que é a agência de fact-checking, verificadora de informações. Esse serviço deve estar disponível, um chatbot, né, um robô de mensagens, a partir de junho, mas no WhatsApp a situação é um pouco mais complicada e essa é uma ameaça real para as eleições presidenciais do Brasil em 2018. Thiago. Ulisses Neto, direto de Londres, mas ainda falando sobre as notícias falsas, Augusto. Eu só lembro que num país com um sistema educacional tão lamentável como o Brasil, é hora da gente começar a usar a expressão notícia falsa, né? Fake news é mais uma complicação pro brasileiro que já não entende muita coisa. Professor Vila. Lembrar que é a modernidade, fake news. Fake news. O passado era lembrar a eleição de 1945, não custa relembrar esse fato, nós já comentamos aqui, o Marechal Dutra, o Brigadeiro Eduardo Gomes, e Edu Fiuza, candidato pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, na época ainda do Brasil, depois vira brasileiro nos anos 50, a história do voto no marmiteiro, né? O Hugo Borg, deputado aqui por São Paulo, espalha para todos que o Brigadeiro Eduardo Gomes não quer voto no marmiteiro, e voto no marmiteiro significa o voto dos mais pobres, dos operários, dos trabalhadores que levavam a marmita para o trabalho. E ele nunca disse isso, o Brigadeiro Eduardo Gomes, e nas memórias o Hugo Borg diz que ele não disse mesmo, que ele é que transformou uma fala do Brigadeiro Eduardo Gomes, candidato duas vezes à presidência, em 45 e 50, mas esse fato foi na eleição de 45. E essa história pegou, se espalhou assim, como rapidamente todo mundo ficou sabendo disso. Agora as coisas se espalham em um segundo com as fake news. Por isso que é necessário muito cuidado. E nós somos um processo eleitoral tenso, muito tenso, como teremos para a presidência da República. Temos de ficar muito, muito atentos. Eu, por exemplo, recebo no WhatsApp 300 mil bobagens por dia. Quando você começa a ver um segundo, você já sabe que é falso, que é vídeo montado, informação errada. Você fala assim, será que a pessoa não para antes de compartilhar e lê, ou ouve, ou assiste?